o momento, o local que nós estamos, vamos pedindo ao Pai que nos abençoe, envolva as nossas vidas, os nossos propósitos. Vamos pedindo a Mãe Maria de Nazaré, que também com seu manto de amor e de luz, possa cobrir a todos os seus filhos e nos atender naquelas maiores necessidades, nos dando colo, carinho, nos colocando em pé para que prossigamos a nossa jornada. Vamos agradecendo por tudo que recebemos dela através da nossa caminhada. Vamos pedindo também a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, governador deste planeta, as suas bênçãos, Jesus querido. Que o Senhor envolva também as nossas vidas. Muito obrigado por continuar conosco, nos auxiliando, nos orientando, com as suas mãos estendidas, para que quando a necessidade nos chegue, nós possamos ter alguém em quem confiar. E o Senhor é a nossa confiança. Muito obrigado aos nossos mentores individuais, pelo zelo, pelo carinho, com que também nos auxiliam a nos conduzir, para que nós não nos percamos do caminho, naquele trajeto que nos levará de volta ao casa do Pai, com as nossas boas obras concluídas. Obrigado às equipes médicas que, com certeza, estão trabalhando sobre essa água que está sobre a mesa, para colocando ali um remedinho que vai nos auxiliar, equilibrando o nosso corpo físico, mental, espiritual e emocional. Muito obrigado também aos leitores dessa casa, que com certeza prepararam ela já desde cedinho, para que quando nós chegássemos aqui, todo o ambiente estivesse preparado para nos receber. Já desde a porta de entrada, nos recebe com carinho, nos abraçando, nos dando toda a sustentação necessária para que ao sairmos daqui, nos encontremos bem melhor do que quando aqui chegamos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, hoje e sempre. Então, o assunto de hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. E o item é o Consolador Prometido. Então, quando Jesus nos fala do Consolador Prometido, qual era o ambiente em que ele estava, naquele momento, ao trazer para nós essa promessa, que nós seríamos esse Consolador Prometido. Então, já estávamos, naquela época, estávamos chegando à época de Páscoa, e ele, então, já sabendo qual que era a trajetória dali para frente dele, que ele já estaria partindo, então ele começa, a primeira atitude dele, a lavar os pés dos discípulos. Claro que eles, obviamente, estranharam, a situação. Ele, o mestre, lavando os pés dos seus discípulos. Então ali todos ficam um pouco sem entender muito bem o que está acontecendo, e ao longo desta última ceia dele, ele vai se despedindo dos discípulos e deixando algumas palavras que estão aí até hoje, para que nós possamos refletir sobre elas. Ele pede, então, por exemplo, aos discípulos: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês, que se tiverem amor uns aos outros, todos vão reconhecer que são meus discípulos. Então, Jesus veio nos falar do amor. Ele veio para que nós entendêssemos esse sentimento tão maravilhoso que traz para nós toda uma situação de leveza. Quando nós entendermos e quando nós entendemos um pouquinho desse amor, nós nos sentimos leves. Ele também disse: vocês acreditam em Deus, acreditem em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando ele diz na casa do meu Pai há muitas moradas, a gente tem aqui uma gama de reflexões dessas moradas que ele nos diz que existe na casa do Pai. Diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Isso nós já sabemos, hoje bem conscientes que somos, e
se não for através de Jesus, desse amor que ele veio trazer para nós realmente não chegaremos à casa do Pai, porque somos ainda muito indisciplinados. E ele veio também nos falar da disciplina. E aí, então, nessas despedidas, nessas frases que ele foi colocando ao longo da ceia, ao longo dessa conversa com os seus discípulos, ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. E que este Consolador, nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo que ele nos diz. Então ele usa a palavra outro Consolador. Quando ele usa a palavra outro Consolador, é porque já existia um Consolador. E quem era esse Consolador? Ele. Ele veio primeiramente consolar a cada um de nós. Quando ele diz, vinde a mim, os aflitos, que eu os aliviarei. Quando ele fala do amor, quando ele, através dos seus atos, nos mostra a caridade, exemplifica a caridade. Toda vez que ele tinha alguma atitude, algum gesto para com qualquer um que passasse perto dele, ele transbordava esse amor. Então, esse amor que ele veio nos trazer, então ele veio aqui, ele curou, nós sabemos através das escrituras, as curas que ele fez, ele devolveu esperança a quantos, que na caminhada, vamos lembrar da mulher hemorrágica, quantos anos daquele sofrimento, de repente, ela tocou nas vestes dele, aquilo passou, então ela se chama um momento de esperança, havia um futuro para ela. Ele veio curar os doentes, como ele mesmo disse, veio curar os doentes e não os sãos. Então, quando ele está entre nós, veio também nos lembrar da bondade do Pai maior. Veio nos lembrar que somente a fé, e através dela, é que nós vamos verdadeiramente avançar, crescer, melhorar, dar esse grande salto que nós precisamos. Então, por isso ele usa a palavra outro. Quer dizer, eu estou aqui, eu estou consolando, eu já estou dando esses primeiros passos. Mas, nós sabemos, obviamente, que espíritos imaturos, que com certeza a maioria de nós estávamos lá, espíritos imaturos ainda, ele não podia falar muito mais do que ele nos falou. Lembramos que tudo que ele, praticamente, ele nos passou foi através de parábolas. Então, pegava uma situação que existia ali, e trazia aquilo para a situação que estava ocorrendo e tentava, então, fazer esse link para que nós pudéssemos, pelo menos assim, entender um pouquinho do que ele queria dizer. Então, ele não poderia, obviamente, nos falar, por exemplo, imagina naquela época ele falava para a gente de reencarnação. Sem falar isso, nós já fizemos o que fizemos com ele, imagine se ele falasse de reencarnação. Não poderia nos dizer, por exemplo, desse processo de nós falarmos, termos contato com esse mundo invisível, com os espíritos. Não era assunto que a gente também entenderia. Então, a nossa imaturidade fez com que muita coisa ele falasse, mas assim, bem, bem suavemente para a gente, quando ele conversa lá com Nicodemos, você tem que nascer de novo. O cara falou, o que é isso? O cara tá doido? Eu tô já velhinho, como é que eu vou nascer? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não tem lógica o que você está falando. Então, algumas, como a gente viu, alguns spoilerzinhos ele deu, mas não tinha como avançar, mais do que falar algumas coisinhas muito superficialmente. E aí nós chegamos, então, em 1857, um pouquinho antes, obviamente, o Kardec teve todo um processo até chegar ao Livro dos Espíritos. Então veio a terceira revelação, ou o outro Consolador, que é o Espiritismo. O Espiritismo vem para trazer para nós todo o entendimento, tantas e tantas essas coisas que nós ficamos assim, tal coisa,
por que tal coisa? Então a gente tem muitos questionamentos. O ser humano, desde que ele começou a ter assim, essa coisa de entendimento, de pensar, de olhar as coisas, querer saber por que disso, por que daquilo, a gente se questiona. Né? Então, um dos nossos primeiros questionamentos é de onde viemos e para onde vamos. Acho que todo mundo, né, todo ser humano se questiona. Ainda que várias religiões tenham aí as suas respostas, né? Mas a gente sempre ainda tem a dúvida. O Espiritismo, eu acho que ele traz com a maior clareza possível essa questão. Viemos da onde, né? Somos uma centelha divina criada por Deus. Todos simples e ignorantes para esse avanço, para essa melhora. Todos com as mesmas possibilidades de caminhar e cada um vai caminhando de acordo com aquilo que decide. Para onde vamos? Né? Daqui vamos. Cada um, né? Aí a gente volta lá, né? Quando Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Então, para onde vamos? De acordo com as nossas atitudes, os nossos gestos ao longo da nossa trajetória, quando voltarmos à pátria espiritual, a porta que nós vamos abrir será aquela que nós praticamente vivenciamos aqui, através do nosso moral, da nossa caridade. Então, se eu procurei ser o melhor possível, com certeza a porta que vai se abrir para mim vai ser a melhor possível. E se eu fiz ao contrário, né, eu vou encontrar, então, aquela porta que tem aqueles amigos que eu já convivia com eles. Então, a casa do Pai realmente tem muitas moradas. Né? O Espiritismo também vem nos esclarecer outros questionamentos, assim, eu peguei só algumas coisas, né? Por exemplo, nós, principalmente nos dias de hoje, com essa violência, a gente faz muito questionamento, por exemplo, por que uma criança, né? Ainda mais a gente está vendo aí as crianças vindo com algumas deficiências, com alguns problemas, com algumas doenças, e às vezes você olha para aquilo e fala, puxa vida, né? Por que essa criança, por que ela tem esse tipo de problema? Então, o Espiritismo, né, através, ou seja, o Consolador Prometido, ele vem nos dizer, olha, esta criança, que é um espírito muitas vezes milenar, se a situação não é de agora, é porque lá atrás ele tomou atitudes que hoje fizeram com que ele tivesse que passar por essa situação. É ruim? Talvez para nós, o nosso olhar, mas muitas vezes para aquele espírito é o que ele necessita para crescer, para melhorar, para sair dessa condição que ele mesmo se colocou. Nós temos que lembrar sempre que temos o quê? O livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, para um dia chegar nesta condição do jovem, às vezes só daquele tempinho, para umas próximas oportunidades, ele já vem com uma missão. Ele já voltar à Terra, ou talvez num outro planeta como a Terra, mas já com uma missão. Já com bastante entendimento de como as coisas funcionam. Né? Então, nós não devemos, muitas vezes, ter esse julgamento, e o Espiritismo vem nos esclarecer exatamente isso. Olha, não julgue, você não sabe do que aquele espírito está precisando. Muitas vezes ele pediu, falou, olha, eu quero ir lá só esse tempo, que eu preciso concluir isso aqui que eu não consegui em outra ocasião, para dar essa melhora, para dar esse salto, e voltar para a pátria espiritual e continuar o seu trabalho de melhora. Então, às vezes, precisava. Ah, mas foi 10 anos, foi 5 anos, foi 20 anos. Precisava. E aquele que continua, ele também continua tendo oportunidades dessa melhora. Bom, vamos falar da coisa melhor que tem, o lar. Né? Docelado. É aí que nós temos as nossas maiores provas. E o Espiritismo, como sempre, nos esclarece. Por que dentro de casa, muitas vezes, o pai não se dá bem com o filho, a filha não se dá bem com a mãe, né? Os irmãos, às vezes, só faltam se matar um ao outro? Por que razão? Se nós não tivéssemos essa doutrina que nos esclarece, nós até hoje estaríamos perdidos. Puxa vida, né? Mas ela é minha mãe, né? Se for que eu olho, ela vai pegar o pescoço. Por que isso? Né? E a mãe, às vezes, com a filha, não se dá bem, não consegue. Por mais que tenha saído do ventre, ela não consegue, às vezes, ter essa afinidade. Então, vem nos explicar a coisa da afinidade,
Por que isso acontece? Qual que é a nossa atitude quando isso acontece, principalmente dentro do lar, que é o primeiro momento em que o espírito tem essa evolução, para essa melhora. É ali dentro do lar. Com todas essas confusões, é ali dentro do lar. Porque muitas vezes quando nós saímos, os amigos, pessoas que nós conhecemos fora, na rua, no trabalho, né, em casas como essa que nós frequentamos, nós temos uma afinidade danada, né? Aqui dentro está todo mundo amigo, todo mundo é bonzinho, então fica fácil. Mas quando a gente está ali, dentro daquele círculo, né, é onde realmente somos o que somos. Essa que é a grande verdade, somos o que somos. Ali a gente não tem como mentir. Não tem como você ficar 24 horas vestida numa máscara de boazinha, né, de bonzinho. Você vai, uma hora, tem que tirar pelo menos para lavar o rosto. E aí você é o que é. Né? Então o Espiritismo vem para nos explicar, olha, tenha paciência, né? Se você está nessa luta, para um pouquinho para pensar, analise, faça uma prece, né? Se ligue com Deus, você vai ter a resposta. Né? Os amigos espirituais estão aí, eles vão te dar uma resposta. Pode ser que eu não seja a resposta, mas eu vou ter uma resposta. E às vezes essa resposta, muitas e muitas das vezes, vai fazer com que eu me acalme. Dizer, bom, eu não me dou bem com essa pessoa, com meu irmão, imagina com meu lar, me dou bem com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, mas agora eu sei por quê. O que está acontecendo? Então eu começo a mudar as minhas atitudes. Ao invés do confronto, né, vou lembrar do que o Edson disse, vamos tratar com amor, vamos vibrar esse amor, vamos dar esse amor. E aí as coisas vão se amenizando. Talvez não resolva totalmente, né? Nós não sabemos, né? Como disse, nós nem devemos ficar questionando porque não, vamos fazer o nosso melhor. Vamos doar esse amor e através desse amor as coisas vão se acalmando. Pode ser que eu ainda tenha que vir em outras ocasiões com esse mesmo parente, pode sim, mas pode ser que não. Né? Pode ser que de repente a minha mudança de atitude vai fazer com que ele também mude de atitude e o perdão renasça. Né? Então, eu o perdoo, ele também me perdoa, e quando nós nos separarmos, cada um vai continuar a sua trajetória, sem haver a necessidade, talvez, de voltarmos e continuarmos a nossa vida. Né? Outra situação também que a gente sempre questiona, poxa, por que o fulano tem dinheiro que, né, sai jogando? E outro, né? É você, né? Não sou eu. E outras pessoas que a gente conhece que a pessoa não tem o mínimo necessário. Aí eu vou falar assim, Deus é injusto? Né? Deu tanto para um e praticamente nada para o outro. Né? Como é que ele faz essas escolhas? Né? Ó, aquele ali vai ter tudo que ele quiser e mais um pouco. E o outro nada. Também o Espiritismo vem nos esclarecer. Se nós, em outras oportunidades, tivemos a dádiva de ter bastante para dividir e não aprendemos a dividir, hoje muitas vezes nós estamos numa condição de pedires. É sempre assim? É 100%? Não. Nós sabemos que nada, o Espiritismo deixa bem claro, nada do que está escrito ali também é 100%. É óbvio, pode ter outras situações. Né? Às vezes aquele espírito que veio nessa condição mais miserável, ele pediu para vir assim. Ele quer passar por isso. Para a sua própria melhora, para o seu próprio crescimento. E aquele também que veio com uma condição melhor, ele também pode ter pedido. Porque só isso ele vai fazer com que a gente avance, que a gente melhore, com que a gente cresça, com que a gente evolua. A gente passando o quê? Por situações diversas. Porque se eu estiver sempre numa mesma situação, como é que eu vou evoluir? Como diz o Espiritismo, hoje eu estou num corpo físico feminino, amanhã eu posso vir num corpo masculino. Como é que eu vou evoluir se eu não souber como funcionam as duas partes? Não tem outra forma. A outra forma é o quê? A única forma é vivenciar. É vivenciar. Então, quando nós vivenciamos situações com muito e situações com nada, a gente cresce, a gente melhora. Então, eu sei, né, quantas pessoas que nós conhecemos que às vezes nasceram numa condição miserável e elas lutaram e hoje às vezes elas estão numa situação melhor. Ela às vezes olha para o outro e fala, poxa, eu sei como é que é aquilo ali, porque eu passei por isso. Então nasce no coração dessas pessoas, ou brota, né? Porque todos nós temos a centelha divina de Deus, e Deus é amor, então brota esse amor.
que o Cristo veio nos dizer. Né? Amai-vos uns aos outros. Né? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros. Então, começa, né, a germinar esse amor que a gente tem no coração. Porque você passou aquela situação difícil, não precisa nem ser de outra encarnação, às vezes nesta mesmo, né? Quantas pessoas a gente não conhece ao longo da nossa trajetória que nasceram ali pobre de Marredeci e hoje tem uma condição boa. E ela, quando vê isso, ela se solidariza e vai lá e ajuda. E tantos outros a gente sabe que tem, fala, não, eu não quero nem saber o problema da pessoa. Mas cada um no seu momento. Esse também chegará o dia que ele vai olhar essa situação e vai sentir no coração que deve auxiliar. Então, todas essas coisas, e muito mais, obviamente, o Espiritismo veio nos trazer como esclarecimento. Para que a gente não fique perdido. Poxa, mas por que isso, por que aquilo, quando acontece, por que não acontece? Então, ele veio nos dar explicações. Pode ser que eu não acredite em nada, eu olho isso e falo, não tem nada a ver, imagina, tive outra vida, só porque eu briguei com ela, agora vem aqui me atormentar. Não, pode ser que você não acredite, é um direito. Né? Nós todos somos livres, e essa liberdade Deus nos deu e ninguém tira. Né? Se Ele não tira, ninguém tira de nós. Então nós somos livres, não, eu não quero nem saber. Né? Mas o Espiritismo, todas as perguntas que nós temos, todos os questionamentos que nós temos, se você abrir o Livro dos Espíritos, o Evangelho, várias literaturas, elas trazem uma resposta assim. Às vezes a gente tem que parar um pouco e refletir sobre elas. Não é aquela assim que você lê e fala, é isso aqui. Não. Mas isso separar. Ler aquele trecho. Ler aquela página. Com carinho. Parar um pouquinho e ficar pensando, né, refletindo sobre aquilo, você vai entender exatamente o que está sendo dito. Quando a gente abre o Evangelho e fala assim, nossa, já é a milésima vez que eu abro essa lição. Por que é a milésima vez que eu abro essa lição? Porque eu não consegui entender. Mas ali tem a explicação do que eu preciso. Às vezes, num momento de dificuldade que eu estou passando, né? Às vezes, um alerta para você, olha, veja bem o que você está fazendo, né? Não vai cair novamente, né? Não vai sair novamente dos trilhos como você saiu uma vez passada. Olha a oportunidade que você está tendo. Então, vem sempre tem um esclarecimento. Pode ser que eu não entenda. Ah, não, mas puxa, ali essa vou virar e vou ler outra. Quantos de nós, né, já não fizemos isso e ainda fazemos? Ah, mas acho que esse aqui está viciado, eu vou comprar outro Evangelho. Aí você vai lá com ele novinho, né, cheirando a tinta, vem a mesma lição. Para quê? Porque a gente precisa aprender aquilo. Então, o esclarecimento que o Espiritismo veio nos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, não é nem grandes coisas, não, para o nosso cotidiano. Por que as coisas acontecem? Né? Tudo tem uma razão de ser. Deus não está punindo ninguém. Né? Tudo o que acontece é obra sua. Se você hoje está numa condição melhor, você chegou nessa condição melhor. Se você não está numa condição tão boa, você chegou nessa condição boa. Mas todos nós temos o quê? A mesma possibilidade. Todo mundo. Nós estamos aqui com as mesmas possibilidades. E ao voltarmos para a parte espiritual, estamos bem melhores do que quando aqui chegamos. Se nós vamos utilizar as oportunidades, cabe a nós responder. Mas, cada vez que nós retardamos essa nossa melhora, né, nós voltaremos sempre na mesma lição. Então, se eu hoje não avançar, numa próxima oportunidade, sabemos também que o planeta Terra está, né, no momento aí para entrar no planeta de regeneração. Então, dependendo, muitos dos nossos irmãos sabemos que eles já nem aqui vão voltar, talvez irão para outros planetas, né, já na condição que estão. Então, se nós queremos ir para um plano melhor, uma situação melhor, cabe a nós ler o Evangelho, procurar compreendê-lo da melhor maneira possível, procurar seguir as leis divinas, sempre pautado no que está escrito ali. Mas não de uma forma beata, né? Ah, não falou isso aqui. Não. Ler, compreender, analisar. Cabe isso aqui para mim? Né? O que eu estou fazendo de certo, de errado, diante do que está escrito aqui? E modificando a tão famosa reforma íntima. Tão famosa reforma íntima. A reforma íntima é isso. Você lê, você olha aquilo, analisa. Será que é, que não é? E vou trazendo para mim.
Então, o Evangelho fala, vai trazendo para o seu cotidiano, vai trazendo para a sua vida, para o seu lar, né? Para como você trabalha com os seus amigos, né? Como é que você avalia suas atitudes diante das coisas que te acontecem. Então, vai trazendo para nós. Porque nós, espiritualmente, ainda somos muito rebeldes. Né? Somos muito rebeldes. E a rebeldia nem sempre está dando essa melhora que a gente tanto almeja. Né? Então, Jesus, né, quando ele fala desse Consolador prometido, é tudo isso, né? E muito mais, obviamente. Né? A gente teria bastante assunto para dizer, mas pontualmente é isso. Vou dizer, olha, eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Né? Iria, mas no devido tempo, porque também naquela época não adiantava ele já vinha o Consolador prometido, porque não estávamos preparados para isso, mas ele deixou bem claro que ele ia pedir ao Pai, e como ele tinha essa proximidade com o Pai, sabia ele que o Pai iria atender. Então ele deixa bem claro, né? Então, quando o Consolador prometido chega para nós, é a reafirmação desse compromisso do Cristo, né? Que nunca nos deixaria sozinhos. Porque os amigos espirituais que ajudaram Kardec, né? A gente fala o Espírito da Verdade, nós sabemos que foram vários, né? Eles vieram falar em nome de Jesus. Então, tudo aquilo que ele não pôde nos dizer, ele mesmo, né? Porque nós não entenderíamos, ele veio só para dar este começo, né? Passar esse começo, que acho que foi o mais difícil, que é falar do amor. Né? Olha a dificuldade que a gente tem falar do amor. Não esse amor, às vezes, né? Marido e mulher, filho e mãe, né? Vó, não esse amor, mas esse amor realmente universal. Você olhar para alguém, independente dessa relação consanguínea que você possa ter com essa pessoa, você amar. Ou seja, abrir o seu coração do entendimento, do carinho, do respeito. Essa forma ampla de amor. A gente ainda está um pouco longe. Estamos no caminho certo? Sim. Todas as vezes que nós nos reunimos, né, tentando entender o que diz o Evangelho, já estamos no caminho. Não estamos mais naquele zero. Já estamos no caminho. Talvez demore um pouco, sim, mas a gente está no caminho. Então, vamos ser persistentes. Vamos continuar fazendo o nosso melhor. Vamos continuar nas nossas leituras, tentando entender o que realmente o Evangelho quer dizer. É um livro de 200 e poucas páginas, mas um cabedal de conhecimento enorme. Claro, a gente precisa ainda de muito tempo? Precisa sim, mas nós teremos sempre todo o tempo que precisamos, porque o Pai não tem pressa. Mas Ele quer que nós avancemos, que nós melhoremos, que a gente evolua efetivamente. Então Ele não tem pressa. Nós teremos quantas oportunidades forem precisas para que a gente compreenda, para que o Consolador prometido cumpra o seu papel em cada um de nós. Nos reformar, né? Fazer com que nós possamos sair desse homem velho para este homem novo. Então, o Evangelho está aqui. Vamos ler, tentar cada vez mais entender, tentar praticar, né? Muitas das lições que temos aqui, praticar, que essa é a parte mais difícil também, às vezes a prática, né? Falar de amor é muito bonito, é muito bacana, mas praticar o amor ainda, a gente ainda tem bastante dificuldade. Mas o importante é a gente não desistir, né? Continuar firme no nosso propósito dessa melhora. Bom, espero que eu tenha passado alguma coisa. Pois não.